A paz do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 7, versículo 20 diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Vamos analisar vocação no sentido geral? Paulo tem um assunto específico aqui nesse capítulo, mas vamos analisar em uma visão panorâmica. O que é vocação? É algo que você já nasce, é uma tendência para algo, é algo que você gosta, que você se identifica e desde criança você já tem uma tendência para tal função. Nesse caso aqui, Paulo está se referindo aos relacionamentos, mas nós vamos analisar na questão do exercício e ministério. É interessante lembrar que todos nós fomos vocacionados para algo. Quando você olha, por exemplo, uma professora que foi vocacionada para isso, ela tem amor no que faz, ela se dedica, ela enfrenta os obstáculos, ela faz de tudo para que os seus alunos possam ter crescimento, desenvolvimento, bom desempenho. Diferente de alguém que optou pela profissão pensando apenas no que ela poderia receber monetariamente. Essa pessoa não irá se importar com o crescimento e desenvolvimento dos alunos. Lembrando que cada aluno tem uma maneira de absorver o conhecimento. Então, se lançamos o conhecimento apenas de uma forma teórica e não usamos algumas maneiras para que a criança possa absorver, uma irá aprender, a outra não. A professora, estou me referindo agora, usando isso como exemplo, essa parte, a professora que é vocacionada, ela fará diferente. Ela vai analisar o desempenho do aluno, ela vai analisar as dificuldades de aprendizado e ela vai, de alguma maneira, tentar ajudar essa criança a se desenvolver. Aqui está a diferença de alguém que tem vocação para alguém que apenas está ali por estar. Você já foi em uma consulta médica e que o médico te tratou como se você fosse a melhor pessoa do mundo? Ele tem vocação para isso. Ele está ali por prazer, diferente daqueles que estão ali apenas para cumprir horários. E a gente percebe isso no interesse e no tratamento para com os pacientes. Lembrando que antigamente, muitos filhos faziam o curso em que era imposto pelos pais. E ali eles estavam desempenhando uma função que eles não queriam, que eles não gostavam. E isso acaba refletindo nos relacionamentos. Mas a pessoa vocacionada é diferente. Ela tem prazer no que ela faz, ela se realiza no que ela faz. Lembre-se, hoje você tem direito de escolher o que você fará com a tua vida, falando no âmbito do trabalho, da profissão, do chamado, da vocação. Escolha com sabedoria e com clareza. Primeiro, é a tua vida, é o teu futuro. Então você precisa se encontrar interiormente para que você possa, sim, ter um bom relacionamento com as pessoas que irão conviver com você durante a tua vida. Aí é interessante que às vezes você olha para alguém que tem uma profissão que aos teus olhos não é legal e você pensa, poxa, essa pessoa vai passar a vida inteira fazendo isso? Já parou para pensar que essa pessoa é realizada com aquilo que ela faz? E nós temos que levar isso muito a sério, porque o nosso interior, ele pode se demonstrar feliz, alegre, ele pode se demonstrar pessimista, revoltado, ou ele pode encontrar a paz interior e a realização naquilo em que está fazendo. Agora eu quero trazer a vocação para o ministério. Vamos analisar as pessoas que foram vocacionadas e chamadas por Deus para o ministério. O que é vocação? É uma tendência natural
que a pessoa tem desde o seu nascimento. O que é chamado é quando Deus nos escolhe para algo. Vamos juntar a vocação e o chamado e vamos analisar o resultado? Maravilhoso! Bem, quando se trata de ministério, eu preciso me encontrar na minha vocação e no meu chamado. Cada ser humano tem um chamado específico. E você precisa se encontrar. Caso contrário, você vai atirar para todos os lados, você nunca vai ser feliz, nunca vai se realizar, você vai desejar o que os outros são e o que os outros têm, e vai esquecer-se do que é para você fazer. Eu quero trazer para dentro da vocação e do chamado, dentre tantos exemplos que eu poderia usar, eu quero trazer a oratória, os dons de elocução, a palavra, a pregação. É algo fantástico. Tente se encontrar no teu chamado. Eu fui chamado para pregar. Analise. Você foi chamado para pregar no altar? Você foi chamado para o evangelismo pessoal? Nenhum é mais importante do que o outro. Os dois ministérios são ministérios profundos de pregação e de anunciação do Evangelho de Cristo, das boas novas. Agora, dentro da pregação, da prédica, da oratória, nós temos ministérios diferentes. Como? Simples. Nem todo bom pregador é um bom ensinador. Porque a pessoa que prega no púlpito, no altar, que consegue desenvolver uma mensagem clara, objetiva, abençoada, é uma bênção, sim. Mas ensinar é diferente. Sentar-se para dar aula para um aluno, transmitir o conhecimento de forma que aquela pessoa consiga absorver, compreender, tirar as suas dúvidas, é diferente. Nem todas as pessoas têm essa mesma percepção e essa mesma capacidade. Vamos analisar agora, dentro do ministério da pregação, qual é o teu chamado específico. Você conhece alguém que traz aquelas mensagens exortativas, fortes, chamando atenção? Não é que essa pessoa é mal educada, não é que essa pessoa está falando para te ferir, é o ministério dela. Deus a chamou para chamar a atenção dos outros. Deus traz à mente dessa pessoa que foi vocacionada especificamente para isso, Deus dá para ela mensagens fortes, duras. E essa pessoa terá que ter momentos de oração, de jejum, de humilhação, para que ela possa transmitir a palavra da maneira correta. Aí você pode perceber alguém que quer ter esse ministério, mas não foi chamado para isso. Ela pode até tentar. Ela não terá autoridade, suas palavras não surtirão efeito, não atingirá o coração, a mente das pessoas, porque ela não foi vocacionada para isso. Ela não foi chamada para isso. É muito importante a pessoa se encontrar no seu chamado. Aí você conhece outro pregador? Sempre que ele prega, ele traz mensagens de esperança, de alegria, de renovação. Por quê? Ele é muito otimista? Não, é o chamado dele. Ele foi chamado para isso, porque Deus vai preparando a sua igreja segundo a vocação e o chamado na vida das pessoas. Um exorta, outro consola, um aconselha, o outro prega. E assim a sua obra vai sendo edificada. Eu vejo isso nos pastores. Deus chamou cada um com um ministério específico. Quando acontecem as mudanças, então cada pastor que vem, ele vem com o seu dom e ele vai suprir a necessidade do outro. Ninguém é superior a ninguém. Apenas um vai suprindo a parte do outro, porque Deus não dá todos os talentos para uma pessoa só, até porque não tem como exercer tudo isso. Deus dá vários talentos e a sua obra vai ser edificada. Olhe para a igreja como uma construção.
E essa construção vem sendo edificada desde que essa igreja foi fundada. E Deus vem usando as pessoas dentro da sua época, dentro da sua necessidade. Deus usa as pessoas para edificar a sua obra. Por isso Deus tem levantado pessoas para pregar. Deus tem levantado pregadores avivalistas, pregadores que trazem consolo, mas pregadores que trazem restauração, que trazem limpeza espiritual. Cada pregador tem um ministério específico e Deus o usa segundo a necessidade da igreja. Temos também a parte do ensino, que é fantástica, que é maravilhosa, que são aquelas pessoas que Deus levanta para ensinar as pessoas de forma simples, que ela pega um ensinamento lindo, tremendo, e ela consegue simplificar e fazer com que entre na mente das pessoas. São ministérios diferentes, mas o segredo está na nossa vocação. Descubra a tua vocação. Você pode ser um pregador excelente, mas você não caberá em uma escola bíblica. Você pode ser um pregador maravilhoso, mas você não caberá em uma aula ou em uma sala dando aula de teologia, porque talvez você não foi chamado para isso. Primeira coisa que nós precisamos compreender: não tente fazer aquilo que você quer. Você precisa fazer aquilo que está intrínseco, lá dentro de você, aquilo que você foi chamado para fazer. Aí, junto com o chamado da parte de Deus, a capacitação pela parte do Espírito Santo, a orientação pelo Espírito Santo, a tua vida de oração, a tua vida de busca, a tua vida de entrega de conhecimento sobre a unção do Espírito Santo, aí o teu ministério será abençoado. Primeiro conselho: se encontre na vocação. Segundo, aceite o chamado. Terceiro, se dedique. Porque essa história de que eu fui chamado, aí eu não preciso de buscar, eu não preciso de me dedicar, isso não existe, tá? Isso não existe. Você precisa cumprir a tua parte. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: seja na área ministerial, seja na área profissional, na área em que você for trabalhar, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Às vezes você olha pessoas que estão trabalhando com centros de recuperação e você fica pensando como eles aguentam a pressão, como eles aguentam trabalhar com essas pessoas. Eles foram chamados para isso. Olha para os orfanatos. Quantas crianças que relatam coisas terríveis, abandono, sofrimento, já passaram pelo abandono da família, pela rejeição, são lançadas em alguns orfanatos e são tratadas como produtos. Enquanto outras crianças nos diz o seguinte: fui abandonado, mas alguém me abraçou, alguém cuidou de mim. Porque havia lá dentro uma pessoa vocacionada que lá no seu coração tinha uma chama, tinha amor e ela fazia aquilo com vontade. E essa chama interior, esse chamado, essa vontade de fazer as coisas bem feita e com sentimento é o que marca a vida das pessoas, é o que traz resultado para a vida das pessoas. Qual é a diferença do pastor para o mercenário? Está na Bíblia. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida, ele alimenta, ele protege, ele enfrenta, no caso de Davi, urso, leão, os predadores que vêm, os ladrões que vêm e tantos outros pastores anônimos que não têm o seu nome explícito na Bíblia, mas que foram homens que no decorrer da história cuidaram dos seus rebanhos, dando a sua vida. Isso é ser vocacionado, chamado. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Aí, na parábola do pastor, na comparação do pastor, a Bíblia diz o seguinte, que quando vem o lobo, o mercenário faz o quê? Foge. Ele não tem comprometimento, ele não está nem aí. Ele não foi vocacionado, ele está ali pelo dinheiro.
Mas as pessoas vocacionadas, elas fazem um trabalho excelente, elas cumprem o seu papel, não precisa ficar mandando porque elas têm percepção, elas foram chamadas para aquilo, elas fazem um trabalho excelente com humildade, com amor, e o resultado, às vezes, nós não vemos a olho humano, a olho normal, mas o resultado espiritual daquilo que nós plantamos na vida das pessoas, ele virá. E muitas coisas nós não compreenderemos e não veremos nessa vida, não teremos o resultado aqui, mas na eternidade nós veremos pessoas que estarão lá salvas, porque você assumiu, entendeu a tua vocação, aceitou o chamado, se dedicou, amou, foi atrás, buscou, lutou. Só que para isso você terá que enfrentar as tuas próprias dores, os teus próprios dilemas, as tuas próprias dificuldades e necessidades. E a pessoa vocacionada, muitas vezes, ela vai ao encontro da necessidade da pessoa, mas é a necessidade que ela própria tem. Mas ela entende e aquela força interior a impele para ir e ajudar alguém. Fazemos isso no anonimato. E glórias a Deus pelos anônimos e pelos invisíveis que têm feito o que é certo pelo simples fato de ser certo. Nós não precisamos de plateia para fazer o que é certo. Nós precisamos de uma vocação. Nós não precisamos de aplausos para fazer o que é certo. Se os aplausos virem, tudo bem. Se não existir os aplausos, tudo bem, porque a pessoa vocacionada não precisa disso. Ela trabalha por amor. Eu vejo isso na vida dos obreiros que mudam de cidade, chegam em uma cidade, não conhece ninguém, não conhece o povo, não conhece a cultura, mas o amor que está no coração pelas almas o impele a enfrentar, a trabalhar, a ir além. Se você não é obreiro, se você não tem o chamado que nós temos, não importa, você tem um outro chamado. Agora cumpra na tua congregação, cumpra na tua igreja. Você foi chamado, vocacionado para cantar, cante. Não como as pessoas cantam. Cante como alguém que canta para Deus, com o coração, com a alma, com consagração, com jejum, com reverência. Faça a diferença, porque a vocação, ela tem essa função na nossa vida. E lembre-se, algumas pessoas têm chamados específicos, superiores ao que você deseja. Respeite isso, porque essa pessoa que foi chamada para algo superior, ela enfrentou coisas que você não poderia sonhar e que você não teria condições de enfrentar. Então não queira o que o outro tem. Respeite o que Deus colocou na mão do outro e faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Qual é o ensinamento bíblico? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Ou seja, dê o teu melhor. Não tente ser o melhor, porque daí já entra num outro campo, já entra no campo da competição, da discórdia. Isso é obra carnal, a Bíblia é clara. Dê o teu melhor. Faça com carinho, faça com responsabilidade, porque um dia, essa vida termina para todos nós. Um dia todos nós estaremos perante o Senhor que nos vocacionou, que nos chamou para algo, e nós teremos que apresentar para Ele o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. E aqui estará a diferença, porque esse trabalho, essas obras serão lançadas no fogo. E a Bíblia diz que o que for feno, palha, ou seja, o que eu fiz por vanglória, o que eu fiz por competição, o que eu fiz sem estar nem aí, isso vai ser queimado. Mas aquilo que eu fiz por amor, aquilo que eu fiz por convicção, o que eu precisei enfrentar para fazer aquilo e cumprir o meu chamado e respeitar a minha vocação, a Bíblia diz que isso será transformado em ouro, em prata, em pedras preciosas, coisas que o fogo não consome. E isso será então fulgor eterno. Tira os olhos dos problemas. Todo mundo tem. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra
com excelência, deixe um legado, deixe marcas por onde você passar. Todos irão compreender você? Não, nem Jesus foi compreendido. Então não se preocupe com isso, mas consciência limpa. Faça o que é certo, cumpra o teu chamado. E lá no teu interior você terá paz. Haverá afrontas? Sim. Pressão? Sim. Problemas exteriores? Sim, haverá. Mas no teu coração haverá paz, porque você se encontrou interiormente e sob a direção do Espírito Santo, você cumprirá o que ele te chamou para fazer. Deixo essa reflexão para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus.